estava falando sobre a vantagem distributiva. Então, a gente está falando de um cenário que o Estado precisa atuar bastante, né? Porque eu acho que é mais fácil, talvez, acho que é mais factível que o Estado seja o vetor que pelo menos dá o início, né, nesse tipo de mentalidade de, vamos lá, a gente tem uma indústria, um ciclo de desenvolvimento, acho que foi o termo que você usou. Um novo ciclo de prosperidade. Um ciclo de prosperidade, que parece muito interessante, mas ele precisa partir de uma iniciativa estatal, não é? Não necessariamente só o Estado. Hoje nós temos muitas empresas comprometidas com sustentabilidade, com transição ecológica. Mas de verdade, não é só para ficar bonitinho? Quando você vê a geração de energia eólica e energia solar já é mais barata do que energia de hidroeletricidade, não é uma ficção. Há alguns anos atrás, as pessoas diziam, isso não tem como competir. O custo da energia eólica é muito caro, o custo da energia solar. Isso foi ganhando escala, tendo investimentos. No começo, às vezes precisa de uma alavancagem, de um recurso catalisador. Mas depois, a própria dinâmica do processo produtivo da sociedade, ela vai levando essa dinâmica econômica. O que eu digo é que o Estado ele nem precisa ser o Estado provedor, que vai fazer tudo e ainda vai fazer o resto, e nem o Estado puramente regulador. Que não, as regras estão aí, cada um se vira. Não é verdade. Uma pessoa preta, uma pessoa pobre, se não tiver cotas, ela não consegue superar o déficit histórico que foi submetido a essas pessoas, que nunca tiveram acesso aos bens do Estado, aos bens produzidos coletivamente, inclusive por elas próprias. Então, em algumas coisas é preciso uma alavancagem. Mas eu sonho um dia em que todos tendo condição de estar numa faculdade, todos, não é? Não precisa mais de cotas. Mas enquanto precisar, tem que ter cotas. O Estado nem é provedor e nem apenas regulador. O Estado ele é um Estado mobilizador. Ele tem que mobilizar os recursos dele próprio em benefício dessas alavancagens. O Estado tem que mobilizar a iniciativa privada, tem que mobilizar a criatividade da sociedade civil, ajudar a mobilizar a academia, os diferentes setores. É um Estado mobilizador, não apenas provedor ou regulador. Isso dá uma outra dinâmica. E tem situações que você não vai ver ninguém querendo competir para ficar ali, não. É o Estado mesmo que tem que fazer. Tem alguns municípios que não vai ter nenhuma PPP que queira ir para lá. Quem tem que fazer é o Estado. E o Estado não pode ser visto como sinônimo de ineficiência. O Estado tem Mas que aí ser... o Estado tem que melhorar também. Exatamente. Porque meio que Exatamente, tem essa que é a melhorar. percepção. Exato, tem que ser o Estado que dá conta dos recursos que o contribuinte paga para que ele possa funcionar. Mas aí as pessoas dizem, não, mas o Estado não pode ser gigante. Imagine se não existisse o SUS na pandemia. O que é que teria acontecido? É difícil de argumentar contra isso. Né? Aonde estavam os melhores médicos? Aonde estavam os melhores laboratórios para atender a todos na medida do possível? Né? Estava dentro das estruturas do Estado. E teríamos todos colapsados se não fosse isso. A iniciativa privada tem o seu lugar? Claro que tem o seu lugar. Mas o Estado tem que estar provendo, sim, né? A educação de qualidade para todos, a saúde de qualidade para todos, num sistema misto. O que eu quero é ter uma educação em que, se eu quiser que o meu neto vá para uma escola pública, essa escola tenha qualidade. E se eu quiser que o meu neto vá para a escola privada, tem qualidade. Não é por falta de qualidade, é uma escolha. E aí as pessoas têm o direito de fazer a escolha. Olha, parece um bom sonho, Marina. Eu também tenho esse sonho, de verdade. Mas o sonho é a matéria-prima mais concreta da vida. Mas a bola tá com vocês, pô. A bola não tá com vocês, você é? A bola está com cada um de nós. Porque na democracia, às vezes a bola fica no pé só 4 anos. E corre o risco de entrar um governo negacionista, que não quer cotas, que não quer Bolsa Família, que não quer proteger a Amazônia, que não quer fortalecer o SUS.
A bola, na democracia, vai estar sempre com a sociedade. É a sociedade que dá o termo de referência. Né? Eu gostei dessa resposta aí. Porque, assim, eu também acho que a gente é meio ruim para votar, de uma forma geral. Eu acho que a gente parece que é um concurso de Miss. Não tem muita... As pessoas não prestam muita atenção no que tem de proposta de verdade. Claro que existem pessoas que sim, mas eu conheço uma galera que é meio fla-flu, sabe? Então não tem muito discernimento e realmente votar com cuidado. Por quê? Para mim parece um problema de base, que é a educação, né? E para resolver problema, na minha opinião, de educação num país como o Brasil, a gente precisa de um plano perene. A gente precisa de um plano que ele transcenda governos. Ele é um plano nacional, Sim. sabe? Ele é uma parada que, assim, daqui a 30 anos nós vamos estar, sabe, vivendo muito melhor porque a gente começou alguma coisa agora. O problema é que isso não dá voto. E aí a gente entra num ciclo vicioso que estamos nele. A gente precisa resolver isso. Mas olha, tem algumas políticas públicas que têm conseguido resistir. O Bolsa Família é um desses programas. Um programa de transferência direta de renda para as pessoas em situações de vulnerabilidade com contrapartida simples, que é botar o filho na escola, fazer o exame do Papa Nicolau, uma série de contrapartidas simples, né? É um programa muito eficiente. Transferência direta de renda, até porque ele movimenta a economia local, uma série de fatores. É que esse é muito difícil de alguém ser contra. Esse é muito difícil de alguém ser contra. Mas tem muita gente que já foi contra e que é contra. Mas depois que ele foi implementado, meu irmão, ele resistiu até um governo que diametralmente oposto. É isso que eu estou lhe dizendo. Tem políticas públicas que deram uma demonstração dessa resiliência. O Sistema Único de Saúde, apesar de todas as dificuldades, é uma demonstração de uma política pública altamente resiliente. Sem puxar a brasa aqui para... Puxa a brasa, vai, puxa aí, vai. O Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento. É uma política pública que sobreviveu aos piores ataques. Ele foi feito em 2003, começou a ser implementado em 2004, foi alcançar o primeiro resultado em 2005. Agora, nós só pegamos atualizando e já nos primeiros meses de governo ele estava dando resultados. Porque a gente tinha a arquitetura do plano, a gente atualizou o plano, a gente tinha as pessoas certas, competentes para fazer. Menos resistência, eu suponho. E respeito pelos processos republicanos. Se eu tenho um fiscal do IBAMA e ele vai fazer a fiscalização, ele tem que ter o direito de fazer a fiscalização. Se ele está avaliando o licenciamento, ele tem a liberdade de dar o parecer técnico. Não vai ter uma interferência política, porque a Anvisa não pode liberar um remédio que é tóxico porque alguém está pressionando politicamente para que aquele remédio seja liberado. É a mesma coisa em relação a alguns processos. Então, tem algumas políticas que elas nos dão uma demonstração de que elas podem ser, como você disse, política de Estado, política de país. Isso. Aí, mais uma vez, quem é que consegue isso? Quem consegue isso é a sociedade. Quando o presidente de Portugal, quando eu fui na comemoração dos 200 anos de independência lá em Portugal, ele fez um discurso que ele foi muito corajoso, porque ele disse que tinha uma atitude muito de prevenção dos portugueses em relação aos brasileiros. E ele disse, não tem como fechar as portas de Portugal para o Brasil. Quando os povos decidem, não há nada que os governos possam fazer. E na hora que os povos decidirem que eles querem uma política de país e não uma política de partido, uma política só daquele momento, aí não tem quem consiga conter, né? Hoje não é possível um governo assumir e dizer vou acabar com a política de educação. Ninguém mais vai... Quem quiser que eduque seus filhos. Não, isso não é possível. Os povos já decidiram que a educação, não é um direito das pessoas. Né? Você não pode dizer acabou a política de saúde. Os povos já decidiram que tem que ter política de saúde. Né? E eu espero que os povos decidam, né, de que a gente não pode ter atitudes racistas, atitudes que sejam homofóbicas,
Os povos têm que decidir isso. E quando eles decidem, aí é inexorável. Né? A humanidade é complexa, nós não somos seres perfeitos. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: pessoas virtuosas criam instituições virtuosas para lhes corrigir quando falharem em suas virtudes. Eu acredito muito nisso. Por quê? Porque você pode estar virtuoso agora, eu posso estar virtuoso agora, mas eu sou um ser humano, somos eu vou vacilar. Seres humanos. Podemos falhar em nossas virtudes. Então, eu quero um Estado, uma sociedade que tenha instituições, que tenha leis que possam nos corrigir caso venhamos a falhar em nossas virtudes. Isso é a beleza de uma instituição que foi criada, chamada Estado, né, com todo o seu peso e as suas contradições e os seus problemas, né, para viabilizar, né, a ideia de que todos têm o direito de ter vida digna, vida em abundância. Né? O Estado é uma entidade que paira. Né? E aí o que a gente tem que trabalhar? Para que o Estado seja justo, para que o Estado seja democrático, para que o Estado seja transparente, para que o Estado seja eficiente, para que o Estado esteja a serviço do interesse público. Que sonho, isso é um sonho mesmo, isso é legal. É um sonho, mas que pode ser realidade, eu te digo. O sonho é a matéria-prima mais concreta que nós temos. Imagina, se todo mundo, se o Estado realmente devolvesse pra gente o que era previsto devolver, e eu tô falando do cara do Capão Redondo, eu tô falando do cara do Jacarezinho, eu tô falando do cara que tá no sufoco, sabe? Nossa, acho que ia ter muito menos reclamação mesmo. Eu acho que ia ser mais tranquilo pra todo mundo viver. Não ia ter... essa guerra que a gente vive hoje. Ou a gente ia reclamar de outras coisas. Um pouco mais efêmeras, vai. Umas paradas assim que não ameaçam a minha vida. Né? Os caras... a gente reclama das paradas que ameaçam a vida. A gente tá falando de saneamento básico, sabe? Tá falando de algumas coisas. Do básico do básico. Do básico né? do básico. De ter comida para comer. Exato, de ter comida para comer. Pessoas que não têm sequer o que comer, né? Uma mãe que... E é muito louco isso que a gente está em 2023 num país como o Brasil e tem isso. Sim. É muito maluco. O mundo, né? O mundo tem riqueza para alimentar a população do planeta inteiro. No entanto, eu não sei qual é a melhor maneira de fazer, mas que a gente devia estar fazendo alguma coisa. A gente devia, aí eu concordo contigo. E nesse sentido tem mais ou menos a ver com o que eu estava falando, que a gente seria mais... A gente teria... Como você falou, outras coisas para reclamar, né? Se o Estado funcionasse na sua... Ainda que só na parte fundamental, que é, sei lá, educação, saúde, sei lá, segurança. Claro que eu não estou dizendo que tem que atuar apenas nisso, mas é deficiente nisso, que é tão fundamental, sabe? E eu não sei como chegar lá, cara.